Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Fora do Sistema. Eu, Bruno Inácio, junto com o pastor Isaac, profeta Diogo, estamos aqui mais uma vez para trazer esclarecimentos acerca do reino. E o nosso tema de hoje é o sistema religioso. Mas antes de darmos início aqui aos nossos trabalhos, por favor, profeta Diogo, suas considerações iniciais. Interessante que você falou aí antes das considerações. O tema de hoje é o fora do sistema, ou é o sistema. O sistema, né? É, Vamos falar do sistema religioso. isso aí é muito importante, interessante demais para todos que estão ouvindo. Um olá, né? Um olá cheio de Cristo para cada coração. É o que importa. É isso. Pastor Diogo, o pastor Isaac, suas considerações iniciais. Agradecer, né, por estarmos aqui mais uma vez. Graça e paz a todos. E vamos, que hoje o tema é tenso. Deus, Deus. É, você que nos ouve, né? Não sei se de dia, não sei se à noite, de madrugada. O nosso objetivo, através aqui do nosso dessa programação, é trazer para você grandes esclarecimentos acerca do reino, acerca da palavra, acerca de uma vida de Cristo. Eu queria aqui agradecer a Deus, né, junto com os meus amigos, junto com os meus irmãos, pela vida de cada um de vocês que nos acompanham. E será disponibilizado aí os nossos QR Codes, os nossos endereços, né, nas redes sociais, para que você nos acompanhe, para que você também nos ajude. Um dos nossos principais objetivos é também ajudar pessoas, né? Nós temos aí algumas obras sociais que nós empenhamos valores, recursos financeiros para que pessoas sejam alcançadas, né, com comida, com mantimentos. Nós temos o projeto A Casa de Davi, que nós estamos apoiando. Nós temos o projeto Cidade de Deus, ambos projetos que cuidam de pessoas com dependência ou que tinham dependências químicas. São dois trabalhos lindos, maravilhosos. Temos também o projeto da nossa querida Dona Ruth, né, que é o, que é Marília o, Mendonça, né? é o Instituto Instituto Marília Marília Mendonça, Mendonça. né, que daqui a pouco também está vindo aí com força total, né? Logo mais nós vamos ter aqui a presença da Dona Ruth para conversar, para falar conosco a respeito deste grande instituto que está se iniciando aí, que vai com certeza ajudar muitas pessoas. E nós temos também um lindo projeto na África, né, com o nosso querido pastor Daniel. A produção vai até aí projetar algumas imagens aí, alguma coisa desse, desse lindo projeto. Pastor Daniel, agora há pouco, estava startando aqui para nós imagens lindíssimas, né, de doações que nós recebemos e fizemos ali um grande movimento. O podcast Fora do Sistema tem como objetivo não só trazer um alimento espiritual, um alimento, um esclarecimento, mas também tem como finalidade abençoar vidas que precisam. E eu acredito, e nós cremos que a máxima do Evangelho é, de fato, assistir os nossos irmãos. Então, vamos direto para o nosso tema, com o nosso querido pastor Isaac. Né? Hoje nós vamos começar aqui com este assunto, nós vamos desenvolver aqui esse tema e vamos começar apresentando qual era o governo da igreja do primeiro século, a igreja dos Atos dos Apóstolos. É muito necessário que nós venhamos fundamentar, iniciar com esse fundamento, porque para que nós
venhamos chegar aqui no entendimento do que é a igreja nesses dias de hoje, nós precisamos dar uma olhadinha lá atrás para entender o que houve, o que aconteceu. Então, pastor Isaac, eu quero dar aqui para o senhor a licença, a oportunidade de nos falar e nos apresentar, né, qual era o modelo da igreja, da primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos. Pastor Isaac. Sim, a gente tem de Gênesis a Apocalipse, né, uma linha que mostra claramente como que a igreja ela começou no primeiro século e como que ela se encontra no exato momento, né? Em tempos odiernos ela está vivendo como se fosse realmente um sistema. E só quem está de fora do sistema consegue olhar para isso e enxergar o quanto que a igreja foi corrompida, diluída ao longo dos anos. Então, a nossa ideia é apresentar o modelo original, o modelo celestial, é apresentar como que a igreja ela começou a dar os seus primeiros passos, né, como igreja mesmo, ali no livro de Atos. O livro de Atos ele foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, um dos sinóticos, né, e escreveu também o livro de Atos. E nesse livro de Atos, nós temos ali todo o plano de fundo que mostra como que a igreja ela começou de baixo, 100% do governo do Espírito Santo. E se a gente conseguir mostrar para vocês hoje isso, a gente vai conseguir chegar no tema do podcast hoje, que é sistema, que é falar do sistema. A igreja ela começou perfeita, ela começou sóbria, ela começou submissa, se sujeitando ao mover do Espírito para aqueles dias, e hoje nós encontramos ela governada por homens, por carne e sangue, Perdida. e é sobre isso que a gente quer falar hoje, com muita propriedade e também com muita profundidade. Todos os textos bíblicos necessários para provar essa revelação para a igreja, a gente vai estar dando aqui. Então já pega caderno e caneta para você anotar aí e assista quantas vezes for necessária, até que venha clareza, iluminação do seu entendimento, até que venha libertação da sua mente, até que venha a transformação da sua vida. E pastor Diogo, profeta Diogo, o senhor veja que essa igreja de qual nós estamos referindo aqui era uma igreja que o primeiro objetivo dela era falar do reino com uma intrepidez, com uma veemência, falar da vida de Cristo com uma verdade imaculada, sem esse tempero, né, que nós vemos no dia de hoje. Humanismo. Sem esse humanismo, né? Sem esse humanismo, porque na realidade, quando foi determinado o começo da igreja, como o pastor Isaac disse, no primeiro século, tudo foi pelo mover do Espírito. Atos capítulo 1, verso 8, começa a palavra, que vocês vão receber dunamis, poder, Sim. né, sobre vocês, para vocês levar essa autoridade. Capítulo 2 de Atos, a manifestação. E é interessante que pega essa palavra quando eles estavam reunidos. Então, o modelo da igreja é unidade. Diga de passagem, o começo do modelo da igreja era a unidade. Então, quando eles estavam reunidos no templo, todos conhecem ali Atos capítulo 2, veio um vento como um barulho de um som grande e envolveu aquele lugar. Ali foi a manifestação do Espírito sobre as pessoas. Ali foi, eu gosto de dizer que ali foi o primeiro impacto espiritual que a igreja recebeu. Ali houve o dunamis, o poder, e se levantou homens verdadeiros, direcionados para levar essa igreja até os dias de hoje. Que na realidade, com o tempo, o próprio sistema, os próprios demônios, Jezabel, Leviatã, que a gente falou muito disso no episódio passado, né? Mamon, ele introduziu todo esse lixo, toda essa mentira, que hoje, na realidade, a igreja não tem expressividade mais, ou não é clara naquilo que começou ali, Sim. não só em Atos capítulo 1, verso 8, né? 8, 9, e também Atos capítulo 2. Na realidade, o modelo começou ali. E aí isso trouxe o sistema do inferno para dentro da igreja. É verdade. Pastor Isaac, o senhor já quer fazer citações bíblicas aí? Eu quero começar lendo Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47.
Para quem está anotando, Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, costumavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Iude Rei Vavi-Rei por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Salvador juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. É exatamente assim que a igreja começa. O Espírito Santo é derramado sobre 120 pessoas no cenáculo. Essas pessoas são tomadas de uma ousadia e de uma coragem para começar a falar sobre aquele que havia morrido, pendurado no madeiro, para a salvação de todo aquele que nele crê. E todas as pessoas que ouviam essa mensagem se ajuntavam a eles, e o próprio Salvador, o próprio Redentor, o próprio Libertador, vinha trazendo essas pessoas e ajuntando elas debaixo desse mover, desse governo sobrenatural do Espírito Santo. Era assim que as coisas funcionavam debaixo do governo do Espírito Santo. Todos eram liderados pelo Espírito Santo, inclusive os líderes. Obviamente que existe uma hierarquia dentro das Escrituras, o bispo, porque é pastor de pastores, enfim, existe, claramente. Mas toda a liderança daquela época estava sujeita a 100% à liderança do Espírito Santo. Eles não faziam nada se o Espírito Santo não trouxesse uma instrução. Atos, capítulo 2, o versículo 40 e o 41, mostra algo interessante para nós falarmos um pouco sobre como que funcionava a questão do batismo naquela época, que é um tema polêmico Muito hoje. polêmico, muito polêmico. Infelizmente, é polêmico, porque no lugar da revelação da palavra, nós colocamos as tradições denominacionais. Nós colocamos os nossos usos e costumes. Então, a gente fala aqui, nós não temos o costume de fazer assim. Entende? A gente não tem como tradição fazer dessa forma. O nosso modelo é esse. A visão local, denominacional, tomou o lugar da muito revelação mais da palavra. importante do que a revelação da palavra e o modelo do céu. Seguir o Espírito Santo é o que a gente tem que fazer. Sim. E eles não querem seguir. Olha o que diz Atos 2,40. E com muitas outras palavras, dava testemunho pessoal e encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a palavra foram batizados. Imediatamente. Ouviu, creu, desceu as águas. Não tinha curso, não tinha apostila. Você tem que vir na igreja durante 6 meses seguidos, fazer o curso de batismo para depois se Comprar batizar. apostila. Comprar Tem apostila. que pagar a apostila. Pagar a apostila Enfim. para fazer o curso para ser batizado. O ensino no começo da igreja era de graça. A própria graça se manifestou e veio na vida de cada um. Vocês recebem e passa. Mas hoje, na realidade, eu preciso de trazer um modelo, né? Esquecer o modelo original e implantar o modelo deles. Diga-se de passagem que esses dias eu me peguei conversando com pessoas e disseram assim, não, mas aqui é interessante o modelo do batismo bíblico, mas aqui temos que seguir a nossa norma. Eu ouvi isso. Sim. Temos que seguir nossa norma, nosso Meu entendimento, né? E aí pega naquela questão de Filipe ali, junto com o eunuco. Sim. O próprio eunuco, com todo entendimento, lendo a palavra, Filipe diz, o que você entende de tudo isso? Olha, como eu vou entender se não tem ninguém que explique? Ou seja, o poder da igreja é trazer o esclarecimento. E a partir do momento que traz o esclarecimento,
A palavra de Deus, ela por si própria, ela traz a transformação. Sim. A ponto do eunuco, depois de todo o entendimento da palavra, o que me impede de ser batizado? Felipe, nada, para a carruagem ali, eu vou descer você naquela poça de água agora. E ali acontece verdadeiramente o poder do evangelho. Na realidade, eles deturparam, enganaram e traz o sistema para obter também um ganho por trás, né? Na realidade, não é o poder da graça, é o poder do ganho. Infelizmente é isso. Esse texto de Atos 41, ele diz assim: todos quantos aceitaram a palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, para provar que não passaram 6 meses, que não fizeram curso nenhum. Não precisou. O Espírito Santo, ele coloca dessa forma. Quem inspirou para escrever assim foi o Espírito Santo. Para deixar claro para a gente que não existe a possibilidade de ter que levar ninguém para nenhum curso. O que vão dizer os teólogos de plantão? Vão dizer assim: mas ali eram todos judeus, conheciam as Escrituras. Não, eles conheciam o Velho Testamento, conheciam a lei mosaica. E assim, na sua maioria, não tinha esse entendimento nem de que a pessoa do Espírito Santo podia residir, morar dentro de alguém. Então não tem como usar esse argumento frágil, teológico, para questionar a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu que naquele dia, quem ouviu e creu, foi batizado. E a Bíblia diz, 3.000 pessoas. Se você olhar o Velho Testamento, no primeiro Pentecoste, 3.000 pessoas morreram, porque Moisés desce e o bezerro de ouro estava lá. 3.000 pessoas morrem no primeiro Pentecoste debaixo da lei. Debaixo da graça, 3.000 pessoas nascem de novo. Olha a diferença. Por isso que não dá para usar a formação do Velho Testamento para dizer que essas pessoas conheciam as Escrituras. Elas poderiam conhecer a letra, mas elas não conheciam o Salvador, não conheciam o Messias, não aceitaram, por isso crucificaram ele. Nós não podemos criar desculpas para desobedecer a palavra. A orientação do Espírito é que naquele mesmo dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas sem imposição humana nenhuma. Vocês creem? Cremos. Foram batizadas. Sem impedimento algum. Os apóstolos não tinham coragem de se sobrepor ou de se opor à liderança do Espírito Santo, como nós temos hoje. Eu não quero falar do final, né? Quero ficar só apresentando, de fato, o que acontecia. Em Atos 8, nós temos lá a menção de Filipe. Filipe, ele traz exatamente a mesma posição que os apóstolos tiveram em Atos 2. Está lá no versículo 35, que eu acho que tem que colocar uma ênfase nesse versículo, porque no versículo 35 está escrito assim, ó, não, vou ler o 34 também. Então, Atos 8, 34, então o eunuco indagou a Filipe, por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, que era Isaías 53, e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. 2 pontos. Jesus, que é Iauxa, na verdade, que não tem J. Mas, enfim. E diante dessa conversa toda, olha o que o eunuco diz, no 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Mesmo dia, no mesmo momento. E foi quando o eunuco observou. Partiu do eunuco, não foi Filipe que ofereceu. Eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe, versículo 37, ao que Filipe orientou-lhe. Veja, no lugar da proibição, uma instrução. Orientação. Sim. Se crê, tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco, creio que Yahshua Mashiach é o filho de Iúde, rei da Verdial. Assim deu ordem para que passassem a carruagem, então Assim deu ordem para que parassem a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então nunca teve, a igreja do primeiro século nunca teve essa coisa de você tem que passar por um discipulado primeiro, tem que passar por 6 meses disso, daquilo, 4, 5, 20 aulas. Nunca houve isso. Todos eles seguiam a direção do Espírito Santo. Lembrando que Filipe estava no meio de um avivamento poderoso em Samaria. Quando o Espírito disse, sai e vai para uma estrada deserta. Transladado. Ele obedeceu a voz do Espírito. Qualquer um de nós ficaria onde? Onde a multidão estava te aplaudindo. Claro.
porque estava top demais. Todo mundo se convertendo, o maior bruxo da época se convertendo. Aonde você ficaria? Onde a multidão estava. Mas Filipe não ouviu a voz do Espírito e se retirou e foi para essa rua quando a carruagem passou, pregou o evangelho para uma única pessoa. O próprio Messias fez isso com a mulher samaritana. Sim. Deixou as multidões e pregou para uma única mulher. E essa mulher, ela foi lá em Samaria e fez a mesma coisa que Filipe fez. Falou sobre o Messias e virou aquela cidade de cabeça para baixo. Porque os homens do primeiro século, a liderança do primeiro século, a igreja do primeiro século, obedecia 100% o Espírito Santo. Não havia um sistema, não havia um aparelhamento do movimento do Espírito. Eram pessoas que, de fato, viviam debaixo daquilo que o próprio Cristo trazia como direção. Não existia, que isso fique bem claro, a intenção do Espírito, através desse nosso movimento, profeta Diogo, é trazer de volta esse modelo. Perderam a sensibilidade de ouvir De a ouvir voz a voz. e hoje buscam ouvir multidões, né? Porque na realidade, no meio de todo o contexto onde eu vi a operação de milagre, de maravilha, de poder e a objeção, na realidade a oposição do inferno em Samaria, em Filipe, ali onde Filipe estava, a oposição do inferno, a ponto de Jesus dizer que tudo aquilo se manifestaria naquele templo e daquela pedra, aquela revelação para Pedro, ele edificaria, ele ia levantar a igreja com poder, com autoridade, antes de Atos. Mas na realidade, no meio de toda a multidão, um homem se posicionou e ouviu o Espírito. Talvez você, o pastor, profeta, que gosta de ajuntar multidões, é necessário nesse tempo você ouvir o Espírito. Você que gosta de ajuntar multidões, que isso é muito importante, né? Para o evangelho, mas nesse tempo pare para ouvir o Espírito. Às vezes você ouve muitas vozes e esquece de ouvir o Espírito. E o Espírito quer te usar para tocar em alguém, curar alguém, levar o evangelho de poder para transformar uma pessoa. E através de uma pessoa, como Pedro, dizendo ali em Atos capítulo 2, tudo que ocorreu para que houvesse a manifestação do Espírito, 3.000 almas, pastor Isaac, 3.000 vidas automaticamente aceitam a Jesus, a ponto de eles dizer assim, o que nós vamos fazer? O que faremos? Nos ensina. Hoje falta as pessoas para carregar esse poder, levar esse poder e ensinar, mas ensinar a palavra verdadeira. E hoje requer que trazemos a palavra original. Viu, ajuntador de multidão? Ouve o Espírito, porque todas essas pessoas, no último dia, você vai ter que dar conta. Exatamente. O senhor veja que nessa primeira igreja, na igreja do primeiro século, não a única condição, pastor Isaac, a condição não era, você tem que passar na classe de não sei aonde. Você tem que fazer o curso, você tem que fazer o curso tal. Você tem que ter a orientação do apóstolo, do pastor, do ciclano, de tal. Ele vai te avaliar. Primeiro você passa por você vai passar por um processo. Eu observo aqui, pastor Isaac, que nessa primeira igreja, a única exigência, se é que nós podemos dizer que era uma exigência, quando a gente olha para o próprio Cristo, quando a gente olha para Yud Rei Vav Rei, não é isso? Que também é outra polêmica que daqui uns dias nós vamos falar muito sério acerca dessas nomenclaturas que foram dadas, né? O pastor Isaac pode até dar uma palhinha aí, a gente não quer muito fugir aqui do tema, mas é importante, porque o tempo todo você vai ver o pastor Isaac, ou até nós mesmos, dando um outro nome, né? Falando o verdadeiro nome, não uma nomenclatura ou um título, mas o verdadeiro nome. Mas a única exigência, pastor Isaac, eu passo a bola para o senhor, era crer. Era a única coisa que as pessoas tinham que fazer naqueles dias.
O senhor concorda, pastor Isaac? Concordo, isso não mudou, independente de qualquer coisa, não mudou. A Bíblia não muda, ela é imutável, porque o próprio Yud Rei Vav Rei, né, o nosso Pai Celestial, ele é imutável. Assim é o Filho, assim é o Espírito Santo. As Escrituras são imutáveis. Estão tentando trazer 1 milhão de reajustes e, enfim, estão dizendo que vão Estão querendo corrigir a Bíblia. corrigir a Bíblia. Inclusive, Como se ela você que estivesse errada. você que tem a Bíblia escrita, aí você guarda ela, esconde, que Guarda, vai virar guarda. ouro. Tá? Guarda as versões Tô me lembrando aqui do filme de Eli, de Eli, né? O livro de Eli, O livro de Eli. encenado pelo ator Denzel Washington. Denzel Washington, né? O grande ator. E aquilo ali vai virar uma verdade, né? Já estão tentando destruir a Bíblia, né, as Escrituras. Em algum lugar já estão queimando. Mas, enfim, se você tem uma de papel em casa, inclusive as versões King James atualizada e a versão 1611, guarda, faz xerox, enfim. Tô com Guarda, ela aberta aqui, porque- inclusive. Porque ela é uma versão maravilhosa. Eu quero ler aqui em Atos 3, 12 e 16. Atos 3, versículo 12 e 16. Diz assim o versículo 12. Atos 3, 12. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Sim. Versículo 16. Pela fé em o nome de Yahshua, que nós conhecemos como Jesus, que vem do Iesus, do latim Iesus. O nome próprio, não apelido, não título, o nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Yahshua deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Então fica muito claro, dentro desses 2 versículos, que o poder não era dos homens, que estavam carregados ou encarregados de cumprir essa missão de levar o evangelho da graça às pessoas. E não havia nele santidade própria, não é nosso poder e não é a nossa santidade. Por que que hoje eu falo muito sobre não é comportamental? Porque é pela fé, pô. Não é comportamento. Não é boa reputação. É a fé no nome, é a fé na pessoa, é a fé na obra consumada, é acreditar que ele levou sobre o madeiro nossas enfermidades. Isso vai manifestar a cura. A cura ela já ocorreu há 2024 anos atrás, quando ele foi pendurado no madeiro, porque verdadeiramente ele levou sobre si nossas enfermidades. Todas. As que já estão catalogadas, que já foram descobertas, e as não. Levou todas as enfermidades. Entende? Então, hoje, nós vamos tentar voltar para esse lugar, aonde os sinais, os prodígios, as maravilhas não são atribuídas a líderes, a pessoas. A gente tem vários lugares hoje que a igreja ela tem nas paredes foto de um fulano orando e as pessoas levantando de cadeira de roda, porque quer atribuir àquele líder o milagre. E não é. Esse texto prova que o milagre é proveniente da fé em uma pessoa que não tem nada a ver conosco. Inclusive, pastor Isaac, nós podemos até entrar nisso agora e entender, sabe, profeta Diogo, entender como que este modelo, do primeiro século, a igreja do primeiro século, vem sendo corrompido ao longo desse tempo, pastor Isaac. O que aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos? A realidade, isso que você está falando é muito importante, porque lá em Atos capítulo 2, no verso 42, diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então não era um. Diga-se de passagem, não era um chefe, não era um cabeça. O cabeça era Machia. Não era um Machia. líder? Não. O cabeça é o Machia. Efésios diz isso. O cabeça é o Machia. E ponto. Saiu fora disso, heresia, mentira. Perseveraram, levavam a palavra do Machia. Na doutrina, era uma doutrina bíblica com a palavra.
Hoje existe a doutrina de homens e os costumes de homens, Sim. né? Então, ali eram os apóstolos. Havia uma unidade. Eu gosto. Uma vez um pastor me questionou. Você fala muito de unidade. Eu falei, não, mas se não existir unidade, não existe igreja, meu irmão. Esquece. É porque você está querendo puxar para o seu lado, É, querer fazer seu mundinho, seu castelinho, e não é assim. Nós falamos de unidade, sim, porque nós somos um corpo, né? E diga-se de passagem, o corpo não tem nome, e o corpo não tem nomenclatura e muito menos placa. Eu já bani placa da minha vida. Eu não sigo e nem sirvo placa. Eu sirvo ao corpo. É. É esse o corpo. Que o dom seu, pastor Isaac, seu, pastor Bruno, sendo manifestado, alcança as pessoas. Essas vidas que estão ouvindo são alcançadas para isso. Então, diga-se de passagem, quando você é expulso da placa, do nome, você acaba sendo tirado. E o Machia, ele não te tira, ele não te condena, ele não te exclui. Porque jamais. você faz parte do corpo. E quando eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, era isso. E a doutrina dos apóstolos tinha partir do pão, existia comunhão, existia não só perseverança, mas existia também concordância, a concardia, né, pastor Isaac? Vinha do coração. Mateus capítulo 18, 19, 20. Então é isso. É não perder esse modelo original. Existe o modelo dos céus e o modelo humano, que hoje está sendo aí manifesto de uma maneira extraordinária, sobrenatural, humana, e assim, arrebanhando muita gente. Na realidade, o povo está perdido, né? A igreja está perdida nos últimos dias. A igreja busca a seguir homens e esqueceu de seguir ao Machia. É A isso. grande preocupação, a grande preocupação hoje, né? Hoje dão um nome para quem, vou entrar em algo aqui muito polêmico. As pessoas que não gostam de frequentar templos, placas, Desigrejados, né? são chamados hoje de desigrejados. Mas uma boa parte desses desigrejados é só pelo fato de discordarem do sistema, pelo fato de não concordarem com com um governo monocrático, é assim que a gente pode dizer, um governo que vem só de uma cabeça, né? O senhor falou aí que a igreja naqueles dias, né? Essa igreja do primeiro século, havia uma unidade. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Exatamente. E o que acontece hoje? O que podemos dizer aí, chamar, uns às vezes porque não querem mesmo, né? Comunhão, mas uma boa parte estão fora porque foram excluídos, porque não concordaram com o modelo humano, natural, cheio de manobras, cheio de ambição, que está sendo praticado nesses últimos tempos. Homens massageadores de ego. De ego. E que gostam de manobrar uma massa. Manipuladores do evangelho, não é isso, pastor Isaac? Sim. Antes da gente avançar para essa questão do que corrompeu, deixa-me pontuar mais algumas coisas de como era o modelo. Eu não vou ler porque é uma leitura muito extensa, mas Atos 2, do versículo 2 até o 11, e Atos capítulo 3, versículo 32 até o 35, fala que a liderança ela não tinha uma única pessoa, né, cuidando disso, e os recursos também não eram centralizados numa única pessoa, isto é, não havia um tesoureiro, era trago os recursos aos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam esses valores, distribuíam para a igreja, para que não houvesse nenhuma necessidade ou nenhum necessitado. Esse era o modelo daquela época. Os recursos, eles eram para que não houvesse necessitados na igreja, pois os recursos eram distribuídos entre todos até que todos estivessem bem. E era gerido pelos apóstolos. Não havia um líder comandando tudo. Tudo vem para mim, eu faço o que eu quero. Não, tinha apóstolos. Era uma liderança compartilhada. Existia mesa, a Bíblia vai falar que era Pedro, Tiago, João, enfim. Mas a gente sabe que eram mais homens, né? Filipe estava lá, Estevão estava lá, homem cheio do Espírito Santo, sabedoria. Em Atos 6 fala sobre isso.
Mas, enfim, é importante dizer que a igreja do primeiro século, ela realmente era liderada pelo Espírito Santo. Ninguém tinha foco no dinheiro, no recurso, Eram homens nas coisas. desapegados, né? Eles queriam que todos estivessem bem. Não tinha um apego material, não é isso? Exatamente. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem alimentado? Tá todo mundo vestido? Todo mundo tendo moradia? Então é isso. Esse era o mover daquela época, né? E hoje Não- o que a gente vê, né, pastor Isaac, são homens que se aparelham de todos os bens materiais mais sofisticados que tem, né? É o carro importado, é o avião. Aí vão dizer assim: ah, mas naqueles dias, se os apóstolos tivessem avião, eles iam andar de avião. Talvez, quem sabe. Mas hoje o que se vê muito é a praga da teologia da prosperidade impregnada nesse modelo atual de igreja. É uma lixologia e ema, cada um com seus problemas. Então o cara frequenta um local, né, uma igreja denominacional, e está lá dentro, ele compra um carro de 1 milhão para ele, porque ele quer dizer para todo mundo que ele está prosperando, que o Espírito Santo está abençoando a vida dele. Entende? Mas ele não procura saber se naquela comunidade tem alguém desempregado, sem ter o que comer, se os outros irmãos que estão ali servindo a igreja têm um carro para se locomover ou não. Ele apenas quer apresentar o carro de 1 milhão e, detalhe, ele vai pedir para a liderança pegar óleo lá de Israel, ungir a chave e o carro. Como que se o óleo da unção servisse para ungir coisas. Só existem 2 menções no Novo Testamento de uso de óleo. Marcos 6,13, ungir enfermos, e Tiago 5, para ungir enfermos. Mas as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Atos não mostram em nenhum momento ninguém usando óleo de unção. Eles impunham as mãos. Porque existe a doutrina da imposição das mãos, que é para transferir aquilo que você carrega. Pedro disse: eu não tenho patada nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yahshua, levanta e anda. Não era poder O próprio financeiro. Machia não derramava óleo em ninguém. O próprio Machia chegava e é interessante que ele impunha as mãos e eles eram curados. Ponto. E tinha lugar que nem mão levantava, só dava Só ordem. impunha as mãos, não falava nada. Seja curado, fazia aquela doutrina bíblica, aquela Performance. performance, aquela performance. Fazer aquela Performance. performance para mostrar que tem poder. Não. O Machia chegava, impunha as mãos e eles eram curados. Tem muita gente séria hoje, Tem. pastor Diogo, profeta Tem, Diogo, pastor sim. Isaac. Tem muita gente séria trabalhando. Mas na maioria são pessoas que são aproveitadoras desse sistema e de todo esse engodo maldito, né, que permeia as nossas igrejas. Sim. A gente olha para o desenvolvimento da palavra, né, o livro de Atos, e aí você tem no capítulo 5, a igreja, Atos 5, 12 ao 16, Paulo não, os apóstolos manifestando o poder de Atos 1, 8, que eles foram ungidos com o Espírito Santo com poder, esse dunamis, que era o poder para realizar sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos e milagres portentosos. E isso fluía através dele, porque não havia neles nenhum tipo de egocentrismo. Eles não queriam que as coisas acontecessem porque eles eram apóstolos. Eles queriam que as coisas acontecessem porque o povo precisava realmente conhecer o poder do Todo-Poderoso, Sim. o poder do Altíssimo. Eles queriam revelar o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que lá no madeiro, vou ter que repetir isso, lá no madeiro, ele não só levou os pecados, transgressões e iniquidades, ele não só foi punido pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, não só recebeu o justo juízo do Todo-Poderoso ou do justo juiz sobre ele, verdadeiramente levou as nossas enfermidades. Então, a mentalidade dos primeiros apóstolos ou dos primeiros membros do corpo do Machia, que é a igreja do primeiro século, era revelar a glória do Machia. Era trazer para as pessoas o conhecimento da obra consumada no madeiro. Por isso que não havia esse monte de patuá gospel. Esse monte de amuleto gospel. Não havia centralização de poder, não havia centralização de recursos e não havia também uma centralização nas realizações das manifestações do Espírito Santo. Todos eles carregavam isso. Você olha para Atos e você vê todo mundo. Era Pedro, era Tiago, era João, todos, Filipe, Estevão, todos eles. O poder fluía através deles.
porque eles entenderam que o Espírito tinha sido derramado sobre o corpo, sobre a igreja. Então não havia um indivíduo especial. Paulo, quando ele fala em Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8, ele fala sobre a graça ter distribuído dons aos homens. E ele fala como que funcionava o dom de presidir, o dom de contribuir, o dom de exercer misericórdia, o dom de profetizar, na proporção da fé. Então ele começa a mostrar como que funcionava isso. Então nós temos o nosso corpo, mão, pé, cada membro do nosso corpo tem uma função. E Paulo começa a trazer isso para eles, entenderem que cada um tinha sua função, mas o poder estava no corpo. Não estava na mão ou no pé. Estava no corpo. E o poder fluía para o meio do corpo em benefício de todos. Em 1 Coríntios 14, 3, fala que os dons, todos eles serviam para edificação, mas principalmente o de profetizar. Porque profetizar traria edificação, encorajamento e consolo. O que é edificar? Fazer o outro crescer, cara. Quando ele fala assim, sobre esta pedra edificarei minha igreja, isto é, eu vou sair de cena, vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar um poder que vai elevar vocês, do mesmo jeito que me elevou. Assim como ele estava em mim, eles estão em vocês agora. E ele quer tocar na sua geração como tocou na minha. E isso é interessante, pastor, que vindo do Machia, do Salvador, diante de um homem iletrado chamado Pedro, totalmente fora do contexto, ele disse... Fora do contexto atual, né? Total, fora do sistema. Porque os caras hoje são PhD em tanta coisa. Tanta coisa, na realidade, o PhD não traz transformação, é tudo paliativo. Sim. Na realidade, é tudo paliativo. Sim. Você que está ouvindo, se você não tiver um experimento com o Espírito, você que está ouvindo, se você não nascer de novo, quer dizer, todas essas palavras, todos esses contextos, esses cursos, nada vai poder tocar no seu coração e trazer transformação para a sua vida. Se verdadeiramente você não nascer de novo, tudo vai ser paliativo. Mas na realidade não era isso só que eu queria trazer. Uma revelação diante de um homem indouto, sem cultura, entendeu verdadeiramente quem era o Salvador. E aí, como o senhor falou, o próprio Salvador implantou nele, falou, de você eu vou levantar a minha igreja. De uma pedra toda fora do sistema, eu vou edificar. Logicamente que existia algo espiritual ali naquela geografia. Mas Cesareia de Filipe. Sim, havia algo espiritual muito forte. É o que nós sempre vamos falar. O sistema de Leviatã, o sistema de Mamon e de Jezabel. Que, diga-se de passagem, não é uma mulher. É um espírito. Não tem gênero. É algo implantado, movido nesse tempo, para manipular a igreja. Tudo que eu preciso de obter algo, debaixo de uma manipulação, existe um demônio. Está ali implantado um demônio. E se você está sendo influenciado por isso, volte às primeiras práticas, volte ao verdadeiro amor. E se precisar, nasça de novo. Passe pelo batismo. Pelo batismo, não só figurativo das águas, mas passe pelo batismo transformador. Esses dias eu me peguei, pastor, então o que eu preciso fazer? Nada, vamos batizar. E às vezes a gente não pode, por causa de um sistema, a gente é impedido. Quer dizer, tudo isso, meu irmão, você está ouvindo, líder, tudo isso você vai ter que dar conta. Vai chegar um tempo, nós temos costume falar, a conta vai vir para todo mundo. E quer dizer, ela está chegando. Ela está chegando. O mundo total, toda a situação, tudo está se manifestando. Logo, logo o anticristo vem aí. As Olimpíadas hoje, esses dias, foi a cara do inferno. Verdadeiramente expressivo. Eu até comentei que nem esconderam mais. Não está mais nada escondido. Está ali o próprio inferno sendo manifesto. Algo que seria para unir as nações, algo que seria para trazer a paz, né, entre os povos, hoje foi um palco libertinoso do inferno, explícito. Ou seja, portais sendo abertos e os demônios entrando dentro das casas, invadindo tudo. É esse o tempo.
Eu queria até fazer uma observação aqui, ainda falando, né, dessa característica latente na igreja do primeiro século. Os discípulos, né, os apóstolos, é, eles eram materialmente desapegados, pessoas Total. que abriam mão das suas posses para fazer aquilo que de fato o evangelho de Cristo estava ensinando. E hoje, nesse modelo atual, nós vemos uma liderança, ou nós vemos pessoas que estão no comando, que são as donas das instituições, Boa. né, as donas das instituições, muito mais preocupadas em materializar, né? Materializar o seu poder, a sua força, o dinheiro, mamon, né? Esses dias eu fiquei sabendo, por fontes muito seguras, que está nascendo aí um novo templo de uma grande denominação aqui no estado. Os caras vão gastar 40 milhões de reais para levantar um templo. E eu fico me perguntando o que 40 milhões de reais faria Boa. na vida de tantas pessoas, né? Então, esse modelo atual, Pastor Isaac, de uma maneira muito real, mostra qual a direção, né, que os homens estão tomando hoje e usando a palavra, usando o evangelho, né, para dizer, né, que para apontar essa questão da prosperidade, que se é de Deus, né, se é uma pessoa, né, que tem o Espírito Santo, se é uma pessoa que é um exemplo, Eles querem ensinar tem que Deus. ter posse, tem que ter bens, a igreja tem que ser mais bonita do que a igreja do outro. Virou uma competição, virou uma lixologia, como o senhor disse, É lixologia. e que a gente tem lutado muito contra isso. Sim. É uma lixologia, né? A mensagem de Satanás é essa. Fazer o cara acreditar que prosperidade tem a ver com dinheiro, com ter e ajuntar coisas. Amém. Prosperidade, no original, é ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, inclusive nessa parte que a igreja do primeiro século vivia, que era a generosidade e a liberalidade. Enquanto todos não estivessem bem, não paravam de redistribuir os recursos, até que todos fossem assistidos. Tinha uma preocupação em colocar comida na mesa de todo mundo. Não havia ostentação. Essa preocupação hoje com o templo, né, físico, né, estrutura física, é gigantesca. É um absurdo. Naquela época, na igreja do primeiro século, a preocupação era o templo pessoa. Porque cada membro do corpo do Messias é um templo, é um santuário do Espírito Santo. Então eles investiam nas pessoas e não nas coisas. Eu entendo que a estrutura era importante para nos reunirmos, eu entendo, mas gastar toda essa fortuna numa estrutura e não gastar pelo menos 10 vezes mais com as pessoas, tem uma coisa errada com esse evangelho. Isso está apontando para uma vaidade pessoal, sim. Lógico que é, egocentrismo, eu gosto de chamar de megalomaníaco. É o espírito de Nimrod, de Gênesis 11. É o espírito dele, porque ele fala, façamos célebre o nosso nome. Vamos construir uma torre, e vai ser a maior de todas, e vai tocar até o céu. Fazemos célebre e cobramos. Fazer célebre o nosso nome. Então não era o nome do Eterno, não era o nome do Filho do Eterno, não tinha a ver com o céu, tinha a ver com a terra. Então vamos fazer algo extraordinário que marque. E hoje todo mundo tem esse discurso. Ah, sabe por que eu vou escrever esse livro? Sabe por que eu anoto tudo que eu ensino, que eu prego? Porque eu quero deixar para a próxima geração, irmão. A próxima geração precisa do Espírito Santo, querido. Isso. Não são nos seus livros. Larga de ser vaidoso, egocêntrico. Isso aí. A próxima geração só precisa do Espírito Santo. A igreja do primeiro século, ela não tinha nem o Novo Testamento. Tinha só o Velho. Mas foi aquela explosão que aconteceu em Atos 2, quando um vento veemente, impetuoso, soprou naquele lugar, naquele cenáculo, que mudou a vida daqueles caras, daquelas pessoas. Não foi a apostila de ninguém. Não tem um livro, nenhum livro dos 66 que é assinado pelo Messias. Ele próprio não tem.
Mas aí a liderança de hoje quer ter. Quer ter com a desculpa de deixar para a próxima geração, que não sei o quê. Esquece. Esse é o espírito megalomaníaco que começou lá no Gênesis. Façamos o nosso nome célebre. E a ideia do evangelho não é falar de nós, nem dos nossos feitos. É para falar dele e daquilo que ele fez. De uma vez por todas, e que é um feito irreversível, imutável. O que foi consumado no madeiro, foi consumado. Nem Satanás, nem o Império Romano, nem nenhum sistema manipulado por nenhum tipo de demônio consegue desfazer, anular, cancelar. Queria falar um pouco sobre como que a corrupção entrou, e eu queria usar a linha, né, que o Espírito Santo coloca no texto bíblico, no livro de Apocalipse, as cartas das igrejas. Sim. Se nós atentarmos e olharmos, cada igreja recebeu uma palavra. Embora exista uma única igreja, um único corpo, aqui ele começou a falar a cada anjo de cada igreja da Ásia. Por quê? Porque já estava se corrompendo. Sim. Já não era mais o modelo de apóstolos. Já havia uma liderança agora centralizada. Antes que o senhor entre no assunto, eu quero aqui mais uma vez agradecer pela sua audiência, agradecer pela sua ajuda. Nós somos o podcast de fora do sistema, e estamos aqui, de fato, denunciando esse sistema atual, corrupto, né, que não tem nada a ver com o modelo dos céus. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, você pode nos ajudar a ajudar pessoas através aí do nosso QR Code, né? Você vai mandar os seus donativos e parte dessas doações, elas serão revertidas a grandes projetos, né? Um projeto lindo do pastor Daniel lá na África, Angola. né? Lá na Angola. Você vai ver aí daqui a pouco imagens aí do que nós estamos fazendo, de fato levando alimento, né? Não estamos gastando dinheiro com construção de templo, não estamos gastando dinheiro com carrões, nós não queremos nada disso. O que a gente quer é manifestar o reino da graça, né? Através da ajuda humanitária a essas pessoas. Lá na África com o pastor Daniel, lá em Luanda, na casa de Davi, lá através do Instituto Marília Mendonça também, que está vindo aí com muita força para poder cuidar de pessoas. Cidade de Deus, do meu querido Dr. Ronaldo Zago, e nós estamos levantando recursos para que parte desses recursos possa ajudar a manter esses projetos e também nos ajudar a manter a nossa programação, né? Nós queremos escalar isso aqui, não queremos ficar só num podcast, nós precisamos aumentar a nossa audiência, aumentar o nosso alcance para que mais pessoas recebam este esclarecimento dessas verdades que estão sendo anunciadas aqui. Pastor Isaac. Sim, a primeira menção de que a igreja começou a ser corrompida está lá em Apocalipse 2:4, quando o apóstolo escreve a perda do primeiro amor. Sim. Ele faz um elogio para a igreja e logo após fala: tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Debaixo da lei, a ordem é que você tem que amar a Yud Rei Vav Rei em primeiro lugar. Debaixo da graça é o contrário. Debaixo da graça, o primeiro amor é nós sermos amados por ele. Olha João 3,16, por exemplo. Porque Yud Rei Vav Rei amou o mundo de tal maneira. Então, ele nos amou primeiro. Você tem outra menção em Romanos 5,5, dizendo que ele derramou sobre o nosso coração o seu amor por meio do Espírito Santo. No versículo 8, fala que a prova do amor dele por nós é a morte do Filho. Sim. Depois você tem 1 João 4,10 dizendo que o amor não consiste em nós amarmos a ele, mas em sermos amados por ele. Então a perda do primeiro amor já é um sinal de que a corrupção já estava entrando dentro da igreja do primeiro século. João escreve o Apocalipse por volta do ano 90, 95, em meados de 90, 95, Sim. do primeiro século. Ele já começa a denunciar as 7 igrejas da Ásia esse nível de corrupção. Era um negócio muito sorrateiro, mas estava entrando. Já havia uma única pessoa, que a Bíblia chama de anjo, da igreja de Éfeso, que era uma pessoa só, está no singular.
já fica claro, né? Que essa igreja estava na mão de outra pessoa. Quem começou ela foi o apóstolo Paulo. Durante a gestão de Timóteo, o próprio João e Maria, mãe biológica do Messias, congregavam lá. E essa igreja, com a morte do apóstolo, dos outros líderes, começou a abandonar. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje é a justiça própria e o esforço próprio. As pessoas não querem aceitar a graça como uma verdade absoluta. Elas querem relativizar tudo. Então, graça é favor imerecido do qual ninguém é digno. Então, por que aquele que é o amor não pode me amar? Porque eu preciso amar ele também. Só que o texto diz que ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ele nos amou primeiro. Hoje eu consigo amar porque ele me amou primeiro. A perca desse primeiro amor começou a gerar uma corrupção na igreja do primeiro século. O que você acha, Diogo? Eu tenho um entendimento que quando a palavra veio ali na primeira carta para Éfeso, eles voltem para o primeiro amor e abandonem as obras dos nicolaítas. Aquele lixo, aquele engano que foi introduzido. Na verdade, que já foi introduzido no primeiro século, quando houve a manifestação do Espírito. Todo o entendimento foi deturpado, essa obra maldita, e a carta de Éfeso, ela traz esse entendimento, vocês abandonar e voltar. Interessante que antes do senhor falar, isso aqui está sendo tão conduzido pelo Espírito Santo, que eu foquei aqui na carta de Éfeso, e ela diz que vocês voltem às primeiras obras, vocês voltem às primeiras obras lá de Atos. Essa é a orientação. Vocês volte à primeira obra lá de Atos, ou seja, ao modelo original, ao modelo dos céus, que foi implantado pelo Espírito. O Espírito foi liberado hoje, tabernaculou dentro de nós, mora dentro de nós para isso. Para nos levar ao entendimento da palavra e não perder o modelo original do céu. Que através de tanta baboseira, de tanto lixo, como o pastor Isaac, ele diz, essa lixologia, sim, esse lixo, essa mistura demoníaca, porque na realidade são uma ação de demônios sobre a vida do povo, para cauterizar. Então as cartas foram liberadas, e diga-se de passagem, meu querido, não foi para liderança não, ali é para o pastor, é o anjo da igreja, ao anjo da igreja de Éfeso. É para você, pastor. É para você que está liderando esse povo. Entenda e deixe o Espírito Santo produzir fruto de arrependimento no seu coração. Deixe o Espírito Santo produzir esse fruto. Entenda que a igreja não é sua, você não é o dono dela, você não é o marido da igreja. Quero te dizer, a igreja tem um noivo e ele está às portas. Então, desde já, separe desse sistema que você vive, de manipulação, de engano, sabe? Você não é o dono da igreja. Esse dia para trás me chamaram para ministrar em Brasília, e quando eu fui ministrar, pastor, sem como você fala, o pastor Isaac é carioca, né? Ele tem mania de falar, sem massagem, não tem conversa. O Espírito Santo falou, fala para eles que eles não é o dono da igreja. Fala para esse povo que tá tudo sentado, que eles gostam de sentar na primeira cadeirinha ali, né? Os primeiros lugares, todo mundo feliz. Tá, como você diz, pastor? Tá boa, tá bastarda, estamos ricos, tá tudo certo, estamos famosos, o nosso nome está alcançando assim o cerne, o topo. Tá passando, tem nome de pastor aí que tá passando do terceiro céu. Temos muitos seguidores. Eu tenho muito seguidor, eu tô likes. Bem, isso. Mas o Espírito Santo falou comigo assim, fala para eles que eles não são dono da igreja. Irmão, aqui foi uma polêmica, pastor. Todo mundo já ficou grilado, enfim. Então eles perderam isso. Aí Éfeso... Uma coisa eu tenho certeza, nunca mais voltou lá, né? Com certeza, graças ao bom e poderoso Eterno. Fiquei tão feliz com isso. Irmãos, o poder da igreja hoje, ele não está dentro, o poder da igreja está fora. O poder da igreja manifestado pelo Espírito não está mais nas quatro paredes. Quatro paredes hoje virou circo, malabarismo e engano.
O poder da igreja está fora. Os últimos tempos, o Espírito Santo está levando a voz profética para fora das igrejas. Porque dentro verdadeiramente desse sistema virou patifaria, virou engano, virou mentira, virou covil de demônios. A realidade é essa, virou covil de demônios. E o Espírito ali traz a igreja de Éfeso. Olha, quero te dizer, volte ao primeiro amor, volte às práticas das boas obras no começo. Lembra quando nós fomos impactados pelo Espírito? Oh, como é bom. Quanto tempo não escorre aquela lágrima? Lembra daquela lágrima quente? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de quando você está adorando, ouvindo uma palavra, escorre aquela lágrima quente nos seus olhos. Agora, na realidade, escorre uma lágrima, nem lágrima, né? Lágrima de engano, mas aquela lágrima quente, aquela lágrima de presença, de arrependimento. Arrependa e volta para as primeiras práticas. Aquele barulho Você é adorador, você sabe disso. ensurdecedor do lamento. Aquele impacto Do de lamento arrependimento. da igreja, né? Do lamento Sabe? na adoração, do arrependimento. A igreja Não é do verdade? primeiro século, ela produzia isso. Por isso que diz que quando eles sentavam na mesa, repartiam um pão, quer dizer, havia sinais e prodígio. Hoje eu preciso de produzir sinais e prodígio, eu não tenho que produzir nada. Eu tenho que ser conduzido pelo Espírito Santo, porque ele é o dono. O Machia é o dono da igreja. Você não é o dono da igreja. Abandona esse título. Você não é o dono. O dono é ele. E diga-se de passagem, talvez você não está entendendo, ele está voltando, viu? Para buscar a igreja dele. E, pastor Isaac, qual é o resultado disso? Qual é o resultado de não se manter esse modelo original que era a igreja dos Atos dos Apóstolos naquele dia? O que que isso ocasionou para a igreja atual? O que que isso tem, que isso tem manifestado nesta igreja dos dias de hoje? A gente precisa analisar, né, o livro de Atos, como a gente já fez isso, e analisar as 7 cartas. Porque cada uma delas tem uma reprimenda, tem uma repreensão. Ele elogia, né, conheço tuas obras, parará e fala, tenho contra ti isso. Ó, você precisa voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor, que é Éfeso? É voltar a se depender 100% dele. Total. Acreditar nos cuidados especiais dele, que ele é suficiente para a igreja. Não precisa de mais nada. Tua graça me basta. Eu preciso dizer isso para ele. Sim. A tua graça é o suficiente. Eu creio que você está no comando de tudo, vai cuidar de tudo e a gente não vai se perder. É exatamente fazendo ao contrário que se perde. Sim. Quando envolve as nossas obras, a gente se desvia. Quando a gente se sujeita ou desfruta daquilo que ele fez, a gente não se perde. Sim. Então, a falta de confiança, 100% nele, gerou essa apostasia de abandonar o primeiro amor. Isto é, não aceitamos mais os seus cuidados. A gente vai se virar. Vamos fazer com as nossas próprias mãos e conquistar. A ideia é essa. Então, você tem na igreja de Éfeso a perda do primeiro amor, na igreja de Esmina, você tem dizendo assim, ó, no versículo, Apocalipse 2:10. O diabo vai colocar algum de vocês 10 dias numa prisão aí. Isto é, Satanás vai colocar pressão em quem está carregando a visão celestial. Então, eu acredito que voltar ao modelo original é necessário ter esse espírito incansável, indesistível, imparável, que acredita que haja o que houver, aconteça o que acontecer, não importa o tamanho da dor, eu não negocio a visão celestial. Não desobedeço a visão celestial. Se é graça, é graça. Se é lei, é lei. Eu não vou negociar e nem vou misturar as coisas para agradar o público. Tem que aguentar a pressão, meu irmão. Tem que aguentar a pressão de passar necessidade e não pedir dinheiro, oferta para ninguém. Acreditar que o corvo vai invadir a minha caverna e vai trazer pão e carne assada. E beber da fonte lá do Ribeiro de Querite. Que não vai ter essa ostentação, a mansão, o carrão, o avião, o milhão. Porque o diabo vai colocar pressão em quem carrega a visão celestial. A maioria se corrompeu porque quando começou a passar necessidade, começaram a ouvir assim: ah, pastor, você é um cara muito justo. Eu recebi a tesoureira de uma certa denominação uma vez na minha casa, na igreja lá de São Paulo,
E a tesoureira olhou a simplicidade da minha casa, os móveis, uma casa pequena, e ela começou a dizer, a tua tesoureira está te roubando. Quem é essa pessoa que é a sua tesoureira? Eu falei, não tem ninguém me roubando não, irmã. Eu vivo exatamente assim. Eu não preciso de ostentação. Não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho o suficiente. Eu tenho onde morar, eu tenho o que vestir, eu tenho que comer. Não preciso de mais nada. Mas ela queria que eu acreditasse nessa falácia, dessa lixologia, essa doutrina nefasta, que eu preciso de algo mais além da pessoa do Messias. Além de ter ele como meu cabeça, como meu fundamento, além de ser cheio do Espírito Santo, eu preciso de algo mais além da graça. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios 12, 9, que a graça é suficiente e que o poder do Todo-Poderoso se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu não preciso de mais nada. Mas essa doutrina nefasta diz que eu preciso. Então o diabo vai colocar pressão, vai mostrar para você que pregar só a graça, falar só da pessoa do Messias não é suficiente. Que você precisa de uma estratégia, de uma apostila, que você precisa de um coach, de uma mentoria, vendeu a mentoria. Agora, o termo que eles usam é propriedade intelectual, para poder juntar recursos financeiros e se tornarem mega-star no meio do povo evangélico. Misturou, né, pastor? Porque na realidade, quando eles trazem, ou quando traziam o poder da palavra, o próprio poder da palavra transformava. Havia transformação. Aí hoje, como eu disse, nada contra seus métodos, não é isso. Seus métodos está muito bem menos do que o poder da palavra. Mas traziam, introduziam. Sim. E na igreja de Esmirna, o próprio Machia, ele trouxe, olha, vocês ficam envolvendo com a doutrina de Balaão, pisando no evangelho, trazendo uma cara de verdade que na realidade é uma mentira. Se não passar pelo poder da transformação, se não passar pelo sangue, não tem conversa, não vai ter. Então hoje eu me peguei esses dias, estava até bom a caminhada do profeta. O profeta estava sendo até usado. Mas quando no final, pastor Isaac, o profeta quis mandar a goela abaixo do povo, uma mentoria. Ó, tem um sistema de uma mentoria aqui que é infalível. Meu irmão, infalível é a palavra. Infalível é a palavra. Essa doutrina. Você tem que ir lá comigo. Não, você vai. Vamos lá participar do. Né? Tava até bonito, pastor. A irmã comentou comigo no meu coração assim, ó, tá lindo, tá maravilhoso. Se eles soubessem o quanto a gente gosta disso, né? Nossa, eles não ofereciam isso pra gente. Mas no final, eu preciso de jogar na realidade, quer dizer, minha doutrina, a doutrina deles. E aqui em Esmirna diz, olha, vocês abandonam a doutrina de Balaão, porque na realidade essa doutrina, ela pisa em cima da verdade. Ela traz uma verdade que na realidade é uma mentira, é um engano, é um engodo. O próprio Machia estava direcionando essa igreja. É um sistema. E hoje quer vender, eu preciso de vender isso para você. Eu preciso de passar isso para você. Quer dizer, você tem que aprender a viver na dependência dele. Na realidade, você começou um tempo até vivendo na dependência, mas o perigo é isso, essa mudança. Não, eu me acho agora autossuficiente, eu tenho um poder, sabe? Hoje é tanto esse valor. Meu E aí, e diga-se de passagem, lindo. A recarda, ou não só a recarda, mas arrasta multidão de pessoas. Arrasta um povo. E quer dizer, a palavra verdadeira não está sendo pregada. Esses dias alguém veio aqui, né? Alguém muito famoso. Para você entrar para assistir, era R$400 para entrar. Entrar para ouvir algo uma graça, algo que o cara recebeu de graça e agora tem um valor monetário. Na realidade, nem graça, é massagear o ego. Ah, sim. É massagear o ego, pastor Isaac. É trazer uma verdade que na realidade é um engano. Não traz transformação. E o poder do evangelho é transformação. Romanos capítulo 1, verso 16. É transformação. É verdade. Esse dia nós estávamos num movimento tão bonito, né? O Espírito Santo operando, aquela coisa, adoração, aquela coisa genuína, orgânica. Pastor Isaac, o modelo do começo. O modelo da primeira igreja, dentro dos lares. Aí lá no final vem o sistema. E tenta roubar toda a cena do evangelho, da palavra, da revelação do Espírito. Exato. Então são coisas que de fato, assim,
nos deixam muito desconfortáveis, né? Uma vez que nós temos esse entendimento que é o Espírito que conduz a igreja, é o Espírito que é o cabeça, ele é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, não é verdade? Nada dessas coisas que trazem, que sistematizam o mover do Espírito, nada disso tem valor no reino, nada disso tem a ver com o modelo celestial, não tem a ver com o modelo original da igreja. Perdeu a originalidade. A gente tem no livro de Atos, né, não tem um investimento em paredes, em tijolos, só em pedras vivas. Pessoas Pedras vivas. cheias do Espírito Santo. Em Apocalipse 2, 14 e 15, fala da igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Como que a gente observa a corrupção aqui? Aqui já temos o princípio do principado mamão através da doutrina de Balaão. Que o pastor Começou a falar. Começou a falar, a verdade. Temos também a hierarquia, isto é, ao invés de líderes debaixo da liderança do Espírito Santo, líderes liderando líderes e fazendo tudo sem o auxílio do Espírito Santo, tornando a igreja um CNPJ, que é o que nós chamamos de nicolaítas. É uma doutrina, né, que corrompe o modelo inicial de liderança e gestão dos recursos. Hoje, se você entrar numa igreja X lá em São Paulo, no hall de liderança, clicar lá, pastor presidente, você tem mais 50 nomes, que é o pastor presidente, aí vem o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice. O 51º, se esses 50 sair para pregar, esse cara naquela noite, ele vai presidir aquela reunião e ele será o presidente. Porque os 50 que vem antes dele saiu para pregar em algum lugar. Ou tá fora, tá ausente daquela igreja mãe, vamos dizer assim, da sede. A sede. Então, por que tem essa doutrina hoje? Ali não é só Balaão, ali é os nicolaítas, que é essa hierarquia maluca. Tipo, você é o apóstolo, eu sou o bispo, ele é o pastor. Então você ganha 50, ganha 30, ele ganha 15, porque ele é o pastor. Eles têm essa ideia equivocada que igreja é isso. Entende? Ele acha que o apóstolo é o cara mais top de todos. Não é posição, é encargo. Quanto maior unção, mais servo é. Sistema desgraçado. O próprio Messias disse, nessa mesa, o maior é quem serve. E ele diz, lá é assim, mas aqui o maior é o que serve. Então, se a unção, o cara diz que a unção maior é a do apóstolo, então ele precisa ser o cara que mais serve. Ele tem que varrer a calçada, Isso. ele tem que servir o copinho com água na mão das Tem que pessoas. servir mais. Olha, Entende? vocês vão arrumar problema com os apóstolos. Além de exigir, às vezes, já passei por isso em São Paulo também, do líder virar e falar assim, a vaga do meu carro tem que ser na porta da igreja. E eu falei, não, Vaso, na porta da igreja precisa ser pro pecador que está chegando para ouvir a mensagem e ser salvo. A prioridade aqui é o pecador que está chegando. É porque o carro dele custou R$1,5 milhão. Não pode, tem que ficar na vitrine, não pode arranhar, não pode. Tem que ficar na porta. É a doutrina de Balaão. Ele tem que provar que o Espírito Santo é com ele pelo carro que ele tem. Não. Muito A certo. Bíblia diz, em Hebreus, que o Espírito Santo ele cooperava com os nossos primeiros irmãos do primeiro século pregando o evangelho com sinais. Não era porque agora o Pedro comprou uma égua lá do Egito, tem uma carruagem top. Não era isso. O Espírito Santo cooperava dando sinais, era abrindo o olho do cego, ouvido do surdo, a boca do mudo, levantando o paralítico e ressuscitando os mortos. Não era coisa. Era assim que o Espírito Santo cooperava. Tocando em vidas, transformando pessoas, libertando pessoas. Era assim que o Espírito Santo cooperava. Hoje, essa mensagem nefasta, diabólica, essa lixologia da prosperidade diz que se o cara não tiver um carrão, o Espírito Santo não é com ele. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Isso é um princípio do principado chamado mamon, aonde o dinheiro e as coisas vêm antes das pessoas. Então, o cara, se ele tem o diploma de doutor em filosofia cristã, ele é respeitado. Se ele não tem nada, mas o Espírito usa ele do mesmo jeito, ele não é respeitado. Querem saber quantos membros você tem na sua igreja, o tamanho da sua igreja, quantas pessoas te seguem no YouTube, no Instagram. É isso que os caras buscam. Eu só prego para mais de tantas pessoas. Você convida o cara fala, quantas pessoas tem na sua eu igreja? ouvi isso, hein? Eu ouvi isso. Um grande ministrante aí desses últimos tempos. Segundo, né? Abre aspas, né? Eu não ouvi da boca dele.
Mas segundo aí, quem agencia, quem chama, quem traz, se não tiver pelo menos 500 pessoas dentro daquela situação, dentro daquela reunião, ele não vem. E Jesus só foi para uma mulher em A mulher Samaria. samaritana e depois Filipe, que abandonou Samaria Olha que e foi absurdo pregar isso. para o eunuco. Uma pessoa. Uma pessoa. Só tinha um ouvinte, Deixou não tinha plateia. Deixou a multidão e foi buscar uma pessoa. Aliás, Exatamente líder, você deve saber aí, né? Às vezes isso vai até chegar em você, mas reveja, viu, cara? Tá totalmente fora do padrão celestial isso aí. Total. Aí você tem, em Apocalipse 2:20, a menção de Jezabel de novo. Você vê mais um princípio Sim. de manipulação. Então, em Efésios, você vê a perda do primeiro amor. Aí em Esmina você já vê que vai pressão de Satanás. Em Pérgamo você vai já ver a introdução dessa listologia da prosperidade, que é Balaão cobrando para pregar, e o sistema de hierarquia de Nicolaítas, que é colocar um acima do outro para quem vai dominar, quem vai receber o maior salário. Aqui, Jezabel entra em cena e corrompe tudo com força. Leva o povo à prostituição, pior do que nos dias de Balaão. Então, você vai vendo que a igreja ela vai se corrompendo, vai se perdendo, vai se apostatando, vai indo. Quando vê, eu não vou entrar nisso agora, porque a gente tem que avançar depois, aí quando vê, já não tem mais o Messias, né? Que a palavra que a gente tem é Cristo, que é a mesma palavra para Machia, que é ungido. Você já não vê mais o Messias lá. Aí ele já está completamente fora do modelo celestial, porque já não tem mais Cristo como cabeça. Em Apocalipse 3, versículo 2 e 3, que é a igreja de Sardes, já fala que perdeu a integridade. Não tem encontrado integridade em você, já perdeu a integridade. Total. Entende? Então, assim, vai se corrompendo. É um negócio... ele não vem de uma vez só. Satanás ele vai vindo com dose homeopática. Sutil. Astuto, né? É astuto, Bem é sutil. sutil. Vem distorcendo a verdade, vem trazendo É seus sedutor, sofismas. né? A visão celestial ela é imutável. Por quê? Porque o dono da visão é imutável. Não muda. Não muda, é imutável. Aí depois você tem Apocalipse 3:8, que vai falar de que a igreja foi enfraquecida, que é a igreja de Filadélfia, tem pouca força. Então ela tá lá, tá de pé, tá fiel, mas tá enfraquecida. Sim. Ele já tirou tanto da igreja que agora está ficando desnutrida. Quer dizer, essa igreja não está mais comendo e bebendo do corpo e do sangue do Messias. Já não está mais recebendo o evangelho como ele é. Não faz parte mais da mesa, né, pastor? Entende? É uma coisa de É um doido. sistema. Mas se você analisar de Atos até Apocalipse 18, você vai ver que tem uma linha que prova que o modelo top em Atos foi se perdendo. E a denúncia que o próprio Messias fala para João fazer das 7 cartas mostra isso. Como que vai se corrompendo passo a passo, de uma igreja para outra, de um líder para outro, vai se corrompendo, o diabo vai minando até chegar em Apocalipse 3, do versículo 15 ao 20, eu quero ler, porque precisamos ler esse pedaço para poder entrar na última parte. Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, a última igreja, que é a época em que nós estamos vivendo profeticamente. É essa aí o modelo hoje. Atual, humano. Identificação total com Laodiceia. Nós não estamos em Éfeso, em Efésios, não estamos em Esmina, em Pérgamo, Sardes, Tiatira, nós estamos exatamente na igreja de Laodiceia. Alguns teólogos vão dizer que olha, dentro de Laodiceia tem um povo de Filadélfia que vai ser salvo. A igreja que vai subir no arrebatamento é Filadélfia, Laodiceia vai ficar. É o que eles dizem. Mas, na verdade, nós estamos na dispensação de Laodiceia. E aqui, ó, versículo 15, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio e quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. E ainda dizes,
Olha a petulância desse cidadão, olha a mensagem nefasta da lixologia da prosperidade aqui. Estou rico, falando de si, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Olha. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Esse era o estado original desse líder. Mas ele estava tão cego pela lixologia da prosperidade, estava tão corrompido, que ele não conseguia se enxergar, não conseguia ver o estado deplorável, miserável que ele estava vivendo. A cidade era rica, produzia colírio mesmo. Vamos dizer que os melhores oftalmos estavam lá. Sim. Os caras tinham muita grana. E essa ostentação toda fez o cara esquecer do principal, da graça, do próprio Messias. Olha o versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, isto é, pessoas forjadas nas batalhas, nas privações e provações, pessoas de caráter íntegro. Isso é ouro refinado. Pessoas que carregam a minha glória, que não me abandonaram, que não negociaram a minha presença, a minha unção, a liderança do meu espírito. Isso são pessoas, ouro refinado. A fim de que te enriqueças, roupas brancas, para cobrir a tua vergonhosa nudez. Pessoas também. Roupas brancas, se você olhar na Bíblia, no próprio livro de Apocalipse, representa atos de justiça. Pessoas que acreditam na justiça que vem do céu, não na justiça própria. Depois ele fala, compra colírio. Pessoas de visão, querido. Pessoas que têm a visão celestial e não negociam. Como Paulo disse em Atos 26, 19. Ó, rei Agripa, não pude ser desobediente à visão celestial. A ficha precisa cair para nós, que nesse exato momento nós precisamos voltar urgentemente à visão celestial, ao modelo celestial e começar a entrar num clamor ininterrupto, pedindo ao Espírito Santo. Não é fazer uma coisa que nunca ninguém viu. Não, é fazer o que você fez lá em Atos. Traz de volta esse povo compromissado comigo, com a minha palavra, ou com a palavra do Messias, com a unção, com o poder dele, com a autoridade que vem no nome dele. Precisamos entrar nesse lugar de arrependimento, de mudança de mente, permitir que a nossa mente seja renovada, a gente venha se despindo dessas doutrinas demoníacas e nefastas que só nos afastam de Cristo. Ele diz, para ungir os teus olhos, para que você possa enxergar claramente. Qual é o trabalho do de fora, do podcast de fora? Trazer clareza e libertação. E isso precisa ser na mente das pessoas. Porque foi introduzido na mente delas uma mentira. Um sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Os caras vão dizer sempre assim, nós somos dignos, porque nós semeamos na vida deles coisas espirituais, podemos colher coisas materiais. Eles usam a Bíblia. Esse líder de Laodiceia estava se gloriando em si próprio, nas suas conquistas. Em nenhum momento ele cita a cruz, ele cita a graça, ele cita o sacrifício. Em nenhum momento ele cita o Messias, o Mashiach. Ele não fala, ele não cita. Olha o versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Quer dizer, eu ainda te considero como um filho. Estou dando uma chance. Hebreus 12. O Pai dos Espíritos, o nosso Pai Celestial, ele só corrige quem ele ama. Está lá em Hebreus 12. Então, o céu ainda considera esse cidadão apostatado, desviado, como filho, porque eu corrijo a quem eu amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Olha o 20, que é a cereja do bolo. Eis que estou à porta e bato. Por que está a porta batendo? Porque está do lado de fora. Colocaram o salvador do corpo para fora do corpo. Esse é o diagnóstico da igreja de hoje. Onde o que é importante não é o salvador, não é o noivo, mas as coisas que a noiva conquista na força do seu braço, com as suas estratégias, com as suas mentorias, os seus cursos, as suas apostilas. Hoje a igreja está cheia de lojinha dentro, é Arraial Gospel,
loja não sei do que, é um monte, é uma loucura, porque quer garinhar. Em alguns lugares, os caras falam assim, olha, a gente arrecadou um dinheiro aí e a gente, com esse dinheiro, a gente socorreu não sei quantas famílias, distribuiu não sei quantas cestas básicas. Aí você pega o que esse cara gastou com a estrutura e você vê que nem 1% foi gasto com pessoas. Praticamente 99% foi gasto com a estrutura. Por quê? Porque ele quer continuar enchendo aquele lugar de gente vazia. Preciso manter, né? Eu preciso manter o sistema. Tem Manter que o manter, padrão, pô. né? Manter O padrão. Manter o parquinho. Aí Laodiceia diz que ele é rico, ele é abastardo, ele não precisa de nada. Mas na realidade isso aí hoje é a visão da igreja aparente, né? A estrutura é assim. Sim. Mas na realidade, Bruno, as pessoas estão cegas, pobres e nu dentro da igreja. Dessa igreja aparentemente rica, linda, bonita, aonde eu preciso manter. Esses dias para trás, eu acho que foi com você que eu comentei. Cara, eles precisam de manter tudo isso aí de pé. Mas eles não buscam se separar. É interessante, eu vou voltar um pouco em Atos capítulo 2. Todo o modelo ali foi implantado. E até o 15 houve-se um preparar. Até o 15, em Atos capítulo 15, houve ali o modelo sendo implantado, o modelo sendo direcionado pelo Espírito Santo. Mas eles esquecem, como o pastor Isaac diz, cara, eles esquecem de buscar. Tá faltando você viver esse tempo espiritual que o próprio Espírito Santo está trazendo para sua vida. Porque eu quero dizer uma coisa, se Deus te deu uma palavra, vai debaixo dessa palavra, porque eu quero te falar. Se Deus te deu uma palavra, ele sustenta tudo isso. Mas se a palavra não foi dele, seu castelinho logo vai cair. Isso tudo vai cair. Porque o homem que anda debaixo de uma palavra, Deus sustenta tudo. Então você não precisa de trazer tudo isso, o arraial, o sistema, trazer tudo para que eu possa manter essa estrutura. Tira as tuas mãos, porque se Deus te deu uma palavra, ele te sustenta. Se ele te escolheu nesse tempo, eu quero dizer uma coisa, João capítulo 15, 16, se é ele que te escolheu, se você tem isso no seu coração, ele vai te nomear, ele vai te mandar, e ele vai te sustentar, e o fruto vai permanecer. Na realidade, a realidade da igreja hoje é essa. Ela é muito linda por fora. São templos lindos, mas na realidade o povo está ali dentro, cego, nu, totalmente perdido. E diante liderado também por um líder perdido. É o verdadeiro sepulcro caiado. Total. Deixa eu fazer uma menção aqui. Laodiceia é direito do povo. Então, o líder de Laodiceia, o anjo, o pastor de Laodiceia, né, o mensageiro de Laodiceia, é um cara que estava focado em agradar as pessoas. Ele não estava preocupado com a visão celestial. Ele queria fazer que a igreja dele, o mundinho dele, o parquinho dele, o sisteminha dele estivesse funcionando. Entende? De maneira confortável para atrair. E tá bom para ele, mais tá tudo pessoas. certo. Tá bom para ele, tá tudo certo. Tá sendo ovacionado, aplaudido, honrado, como eles dizem, estou sendo honrado, né? O membro, o empresário X da minha Tem igreja que honrar o líder. me deu um carro, o cara trouxe a minha primícia, trouxe o disso, não sei o quê. Enfim, o cara tá lá empolgado. Não tem que honrar Cristo mais, é Só- honrar o líder. Só que quando ele fala assim, estou rico, tenho tudo, ele está escrevendo um pequeno detalhe. 1 João 5,12 diz, quem tem o filho tem a vida. Essa igreja estava sem a vida do próprio Cristo, porque ele não estava lá. Todo lado de fora. Quero entrar, me deixa entrar. Detalhe, a casa é minha, mas eu sou educado. Eu vou bater na porta até que você abra. O Senhor me faz lembrar aqui de uma passagem que Davi olha para aquelas terras Ele olha para as terras, umas terras de muita prosperidade, e ele deseja tomar a água daquele lugar. Me lembra a passagem, pastor. Ele deseja, ele olha para aquele lugar e fala, se eu pudesse beber daquelas águas, das águas daquela fonte, daquele tal lugar. Os comandados que estavam do lado parece que ouviram aquilo. Os valentes de Davi. Os valentes de Davi ouviram aquilo, de pronto foram lá, eu acho que passou por cima de gente, matou gente, fez o que... Entrou na terra inimiga, fez uma destruição, trouxeram as águas. Quando eles chegam com as águas diante de Davi, Davi olha para aquilo e diz, eu não sou digno.
Eu só digo disso aqui. Correr atrás à toa. O sistema atual, o que nós vemos hoje do sistema atual? Exigindo isso. Exigindo isso, se assentando sobre isso. Eu conheço várias histórias. É uma história aí de um grande líder do nosso estado que juntaram aí e na época trouxeram um carro, uma Mercedes maravilhosa, linda, e para honrar o líder. E nós vemos líderes se apropriando dessas coisas, se apropriando desses valores, se assentando sobre coisas que não são deles de fato. Não há um reconhecimento. Não há um reconhecimento disso. Estão cegos. Estão cegos. Não há um reconhecimento. Vamos disso. usar essa parábola do Velho Testamento? Foi buscar água, né? Água é símbolo da palavra. Sim. Então, os guerreiros hoje vêm de Davi precisam trazer o evangelho de volta. Exatamente. Davi é uma figura do próprio Messias. Sim. Entende? Os cara usam isso para se autofavorecer, mas profeticamente está falando, traga o evangelho de volta para a pessoa que representa isso, que é o próprio Messias. Exatamente. E ele derrama, por que ele não bebe? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que o próprio filho, depois que tudo tiver sujeito a ele, vai entregar ao pai. Exatamente. Toda a honra e toda a glória. Nem o próprio Deus. Messias quer ser como o próprio pai. Olha o quanto isso é forte. Ele quer honrar, ele quer pegar tudo que ele recebeu, ele vai pegar a noiva e vai apresentar ela para o pai. E o que nós vemos nessas lideranças santa e inculpável da igreja de hoje é que o princípio é luciferiano. É. Sim. Eles querem subir, eles querem ter a mesma... eles querem ser célebres, eles querem estar no lugar de Deus, eles estão ocupando o lugar de Deus. É tão triste você ver, né, uma enquete nas mídias. Olha, você que é jovem, qual pregador que você gostaria de ser? Aí você vê lá que tem um cara Meu Deus. no topo da montanha, todo mundo quer ser igual ao cara. E eu fico pensando, a Bíblia diz, em Romanos 8:29, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Messias. Mas nessa geração levantaram pessoas, no lugar substituíram ele e colocaram essas pessoas como referência. Esquece, irmão. O homem nunca será referência, sempre será o Messias. No reino dos céus, ele é a referência, ele é o modelo. O primeiro Adão caiu, o primeiro Adão não caiu. O primeiro Adão caiu num jardim com muita fartura. Para pensar. Não existia ninguém, só Adão. Tudo ali era dele. E ele caiu. O segundo Adão, que é o Messias, no deserto, sem nada para comer, não cai. Porque um estava desfrutando o que tinha recebido. O outro não, irmão. O outro queria resgatar tudo que havia sido perdido para devolver para os seus irmãos, compartilhar com seus irmãos. Olha a mentalidade do Messias. Nunca era para si. E era expressivo em Atos. Sentavam à mesa. Atos, isso se manifesta. O compartilhar. Nós somos herdeiros e somos co-herdeiros. Por que somos co-herdeiros? Porque o noivo decidiu compartilhar a sua herança com a noiva. Tem nada a ver com homens. Não centraliza nele. Entende? Esse cara em Laodiceia, tudo que ele fala ali, estou assim, conquistei, tudo é ele. Quando o cara começa a falar assim, eu pago o preço, eu oro, eu subo o monte. Quando o cara começa a filmar ele subindo para orar no monte pela igreja, pode acreditar, irmão. Ele já está substituindo o próprio Messias, porque a Bíblia diz que em Romanos 8:26, o pastor gosta muito de ler esse versículo, fala que o Espírito Santo geme, intercede. E se você continuar lendo, fala que o próprio Messias está à direita do Pai, intercedendo por nós. E Hebreus fala que ele vive para isso. Aí o cara vai lá e substitui Cristo, ele põe no monte a imagem dele e fala, eu estou aqui orando, estou pagando um preço. O cara chora, dobra o joelho. Estou pagando um preço para você aí embaixo prosperar. Agora não se esqueça, hein? Eu li o Salmo 91, então a oferta, o desafio financeiro hoje é R$91. Corre lá, faz o seu Pix, porque eu vou orar por você agora. E assim Mas começa. é aquela situação, pastor, você falou que você mesmo, um tempo atrás, viu tudo isso, o pessoal fazendo, a rosa, o cheiro. Eu não posso mentir, eu não só vi como eu fiz, né? Eu pregava a oferta todos os dias, meia hora. Obviamente que eu pregava porque eu achava que era verdade, mas no fundo eu queria arrecadar. Então eu tinha uma igreja que precisava de um valor, produzia 3 vezes mais, porque eu gastava meia hora de segunda a segunda dos cultos falando sobre prosperidade financeira. Você seguiu o sistema. Eu segui, eu aprendi assim. Sim. Até quando eu comecei a gastar meu tempo de oração de madrugada, e o próprio Espírito Santo falou para mim, eu não te ensinei isso, você não aprendeu comigo, volta ao modelo original.
Dos 11 anos que eu pastorei em São Paulo, os primeiros 5 anos foi pregando como eu aprendi no sistema. Do 6º ano em diante, eu já estava com a boca no pó dizendo, Espírito Santo, eu não sei fazer, me ajuda. Você precisava de produzir o olhinho, a aguinha, Eu, para eu, vender a eu, eu roça. comprava as essências Isso. lá na Conde de Sarjeta, se eu não me engano, na Sé ali, na E o região copo era bom, central. era bem... Eu subia no Pico do Jaraguá, eu orava com aquele vidrão de óleo que eu mesmo produzia e levava para a igreja para ungir as pessoas. E eu achava que era top. Até o dia que eu descobri que o Espírito Santo é o cara que é top. Que viver debaixo da liderança dele, isso é top. Viver os processos de transformação que o Espírito Santo gera, isso é top. Sem paliativos, sem fingir, sem criar. Sem modelinho. Pasme, profeta Diogo. Eu acho que isso é muito mais real para mim, para o pastor Diogo, que viemos de grandes sistemas que tem essa performance. Mas pasme, existem lojas de campanhas aonde você vai comprar o óleo, a chave, o lenço. Cara, É uma indústria. É uma indústria. Sabe o que eu vi? Poderosíssima, Sabe o que poderosíssima. eu vi um dia? Eu cheguei no lugar, tinha tipo. Era muitas, não vou saber falar exatamente quantas tinham, mas miniaturas da arca da Sim. aliança. Sim, Entende? isso é fé. Para fazer a campanha da arca. exatamente. E aí a aguinha, ó, você O encontra. senhor não sabia disso, né? Que Sabia? existe um shopping para isso. Não, Tem, essa tem. situação... Em São Paulo Um tem. shopping para Em isso. São Paulo tem. O senhor, como pastor, vai lá dentro Posso desse shopping comprar. e o senhor vai organizar o mês, se a sua igreja for, né, sua, né? Você vai organizar o mês das campanhas, as semanas. É dia para isso, dia pro copo, dia para arca, dia para chave, dia Pastor, pro cajado. quantas campanhas foram feitas em Atos dos Apóstolos? Nenhuma. Nenhuma. No Novo Testamento não existe menções De de campanha. campanhas. Entende? E, aliás, Paulo fala, nos últimos dias virão doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Essa é a doutrina. Doutrinas de demônios. Tá entendendo, ouvinte? Doutrinas de demônios, né? É que a gente tem muita coisa para tratar. Eu queria pedir aos meus companheiros uma pausinha de Sim. 3 minutinhos. Nós vamos tomar um cafezinho. Toma o seu café daí também. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Nos ajude a divulgar esta palavra tão Isso. preciosa. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Um minutinho para o café e já voltamos. Vamos aqui, né, ver alguns vídeos, algumas coisas dessa grande obra que nós estamos apoiando, nosso querido pastor Daniel, lá na África, lá em Luanda. Aconteceu hoje. Né? Aconteceu, né, nesse dia de hoje que nós estamos Hoje, gravando, sim, sim. né? E o pastor Daniel, com muito carinho aí, através das doações que o de fora tem levantado, o pastor Daniel fez uma coisa linda junto com as crianças, alimento de verdade, né? Não é balinha, pipoca, não é pirulito, nada disso. Não é É alimento, Não é açúcar para é arroz com gerar feijão. gordura no fígado das crianças. É alimento mesmo. É alimento de verdade. Você vai ficar com essas imagens aí, tá? Clica aí no nosso QR Code, nos dê essa ajuda, nos dê essa força, pois há muitas pessoas que nós precisamos alcançar e você pode fazer parte disso. Projeto de solidariedade, família do reino. Então, ali, Paulo. Muito bem, você acompanhou aí as nossas imagens, né, do nosso trabalho lindo na África com o nosso querido pastor Daniel e a sua família. E nós queremos convidar você aqui para entrar em contato conosco, né, através das nossas redes sociais. Manda aí a mensagem no direct, você que se interessou por esse conteúdo, quer nos ajudar, quer ajudar pessoas, né? Você está cansado de sustentar templos religiosos, né, que já tem toda a pomposidade do mundo e você quer ajudar pessoas reais, templos reais que são pessoas, nos procure aí, nos chame no direct, né? Mande aí para o nosso WhatsApp a sua mensagem e nós teremos o prazer de receber você, de receber a sua ajuda
para esse projeto que nós chamamos, para esse podcast de Fora do Sistema, que tem ajudado muitas pessoas. Nós já vamos para nossas considerações finais, né? E foi muito bom estar aqui com você nesse dia de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá certo? Que Deus te dê tudo em dobro, que Ele te ajude e que você tenha esclarecimento, né, desta grande verdade. Pastor Diogo. Agradecer primeiramente ao Espírito Santo que tem nos conduzido. O Espírito Santo, ele é muito preciso nesse tempo para nós e toda a honra, toda a glória a Ele, né? Nesse momento. E para que essas palavras sejam libertadoras para aqueles que estão ouvindo e divulgando. Divulgue mesmo, passe para as pessoas que necessitam, porque o intuito de fora é trazer clareza para você nesse tempo. Amém? Pastor Isaac. Também quero agradecer e quero fazer uma oração, né? Obrigado a todos. Feche seus olhinhos aí que eu vou orar. Pai Celestial, que cada uma dessas pessoas sejam esclarecidas e libertas na sua mente a respeito da sua vontade para a vida delas. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento de cada uma dessas pessoas, despertando elas para esse novo tempo, onde você está nos alinhando com a tua palavra, nos alinhando com o teu modelo celestial, que é imutável, para louvor da sua gloriosa graça. Eu oro por cada uma dessas pessoas e eu te peço que a tua presença sobre a vida delas, o teu governo, o governo do teu Espírito e a visão celestial seja impartida, transferida para o coração de cada uma dessas pessoas, no nome do teu Filho amado, Yahshua Mashiach. Amém. Amém. Nós agradecemos pela sua audiência. Seja conosco no nosso próximo episódio. Que Deus abençoe vocês. Nos procure aí nas nossas redes sociais, né, através aí dos nossos QR Codes. Com certeza, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Até o nosso próximo episódio com o podcast Fora do Sistema. Até mais.